Que é, família? Daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias, mano. Primeira coisa, se inscreva no canal, família. Ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social. Então, família, eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top. Vai na descrição do vídeo, tem lá o link do Instagram do Predador de Notícia, o link do Twitter do Predador de Notícia e o link do Instagram do canal MSTV. Então, sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Ei, família dos santos, o Estado sou eu. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. E a família, como eu disse no início do vídeo, é isto mesmo, né? O Estado sou eu. Só para alertar a família dos santos. Para eles que pensavam que eram intocáveis. Mano, é mais ou menos isso. Com a sua inabalável fé em Deus, o Pai Natal sempre nos habituou à sua tradicional generosidade. Quando menos esperamos, abandona seu caçulo e de braços abertos vem ao nosso encontro para nos oferecer um sapatinho recheado de prendas maravilhosas. Fonte Novo Jornal. Foi essa fortuna que condecorou com a medalha de reconhecimento extraordinário. Ei, família dos santos, o Estado sou eu. Vamos lá ver a matéria. Não se importa, por isso, de nos envolver num amplexo caloroso para nos confortar com a riqueza sem preço da sua espiritualidade. A sua solidariedade marca presença, deste modo, tanto junto de doentes hospitalizados, como de soldados na frente militar ou de reclusos nas diversas penitenciários do país. Sem esquecer ainda aqueles que são apanhados no turbilhão de viagens no alto mar ou em terra maltratada. Quando mal disposto, porém, o Pai Natal não está para meias medidas. Irritado, não se importa de mandar servir a frio a última ceia no último dia do ano. Nestes casos, o desconsolo é total. No nosso caso, foi arrasador. Como aconteceu à entrada deste novo ano quando, agastado, foi bater à porta do divino casal, que, nos últimos 20 anos, passou a apresentar-se aos Oscars russo-congoleses como herdeiro natural do património nacional. Património que, se calhar, começou a ser construído ainda ao tempo em que, logo após longo, penoso e dramático luto nacional, o país, parecendo ter a escrita em dia, passou então a ser liderado por um guarda-livros rigoroso, disciplinado e exemplar. Com o andar do tempo, porém, à medida que as garras se iam afiando, a espécie foi ganhando o gosto pelo galinheiro e com o cofre no colo, passou a ser-lhe familiar controlar o vai e vem do elevador. Na posse das chaves, com a vestimenta de Luís XIV, começou então a implantar por aqui como sua principal fonte de maquiavélica inspiração esta relíquia política, eleta-se este moi. À espreita, a matilha, faminta, não tardou a fazer-se ao bife, liderada por uma velha raposa astuta que, no vazio de uma solidão insondável, passava incólume pelos pingos da chuva como um falso cordeiro. Sem pagar água, luz e renda de casa e sem hábitos de educação, ao almoço a fauna passou a sentar-se à mesa a horas desencontradas e apenas para fazer contas de subtrair ao Estado. 4 décadas depois, deixamos de conjugar o verbo ser, passamos a entoar o verbo ter e a idolatrar gente insaciável que se converteu na nossa tribo de depredadores endinheirados. Dominados por essa esquizofrénica tribo, não demos conta, mas, a partir daí, nunca mais conseguimos pôr a funcionar o nosso elevador. Do outro lado da rua, porém, para segurança de requintada clientela, fora encomendado um elevador à prova de bala com chave digital e acesso codificado.
borrifada com naftalina, incenso e mirra. Só uma galáxia de utentes especiais tinha acesso aos seus misteriosos códigos, estimulada por este atraente e democrático convite, reservado o direito de admissão. Tudo esclarecido, beneficiando sempre de assistência técnica eficaz de especialistas vindos do estrangeiro. O elevador de bando transportava direitos adquiridos para que restrita clique, e mais ninguém, passasse a ter assento à mesa de OP para o banquete. Bem regada, a festança passou a ser presidida por um incontestado e infalível arquiteto que, há 40 anos, por marquesista divindade, passou a ter cativo no topo da mesa etéreo assento. Aproveitando-se da confiança dos depositantes, o matreiro tesoureiro-chefe que nos saiu na rifa, quando menos esperávamos, não só já se havia lucupletado com o dinheiro alheio, como o colocara ao serviço de orgias financeiras sem fim do jardim infantil lá de casa. Na bancada, a manada, embriagada, não deixava de delirar com a pose alucinante do nosso Major Bentes, vergado às pepitas de ouro herdadas se calhar do pai e da mãe. Prestes a atingir a canonização, ao deixar de fazer jus à serena beatitude do apelido, o maestro da orquestra, como lhe chamou o folclórico súbdito, passou a promover a osmose da banca de crédito com a banca especulativa, a deleitar-se com aventuras de noites sem amor entre a economia e as finanças e a afagar, com o requinte criminoso, a criação, proliferação e oferta de elefantes brancos herdeiros de vários escalões. O desfile destas loucuras erguer-se-ia como a almofada das golpadas do séquito familiar e da clique auxiliar, que acabaram por conduzir o país para um estágio que não precisa de um gênio para a tradução, bancarrota. Foram anos de farto entretenimento financeiro em que, replicadas e distribuídas as chaves do mielheiro por diversas mãos de ociosa cadeia alimentar, a Sonangola acabou por se transformar no chupa-chupa predileto de oligárquica creche, assim como da sua legião de reis magos. Foram anos em que, expondo ambulante exibição de arrogância como concessionária, 4 décadas depois da sua constituição, com uma prestação que não passa dos míseros 1,1% de toda a produção de crude gerada em Angola, aquele gigante com pés de barro, não conseguiu afirmar-se como uma verdadeira companhia petrolífera. Foram anos em que, como então muito bem escreveu a falecida jornalista francesa Christine Messiant, se até o passado em Angola era imprevisível, o célebre livro Ces Messieurs Afrique, de autoria do escritor e jornalista norte-americano Stephen Smith e do jornalista francês Antoine Glaser, encarregar-se-ia de desmontar os meandros da teia de cumplicidades, segredos, rivalidades e escândalos de alta corrupção que, na década de 80, envolveu a ELF e alguns altos líderes africanos de países produtores de petróleo, incluindo o nosso inefável patrono. Foram anos em que, em pleno naufrágio, a seita dominante, vivendo uma realidade que se confundia com a fantasia e, com a mentira agrafada aos dentes da boca e colada à pele, fazia triunfar, em toda a linha, um poder nojento, nécio e autodestrutivo. Foram anos em que, desde muito cedo, o elevador no mundo dos petróleos também deixou de funcionar, mas o vai e vem do saco azul no seu submundo nunca deixou de satisfazer os apetites vorazes da matilha. E satisfazia na quadra natalícia tão bem, que o consumo do ópio da elite, os cabazes, carregado de gorduras que eram depois distribuídas por várias bocas da alcateia, num ano chegou a ultrapassar largamente a módica quantia dos 20 milhões de dólares. Mas, por detrás daquele elevador, nunca deixou de desfilar, imponente e imune, a sacrificada fortuna de Alice no País das Maravilhas. Arrancada, se calhar, com muito trabalho, suor e lágrimas, é essa fortuna, heróica e generosa, que está a estimular a autovitimização de fino rebanho, como se a coreografia do saque não tivesse paternidade, nome próprio, naturalidade, endereço e número de telefone. É essa fortuna que, atropelando princípios, não permite aos seus proprietários ler o que escreveu no Expresso o Pedro Santos Guerreiro,
Antes usavam a lei do mais forte, agora são vítimas sim, mas do mais forte da lei, os poderes dos tribunais. É uma questão de fé e de hábito. De estranhar primeiro, para, depois, entranhar. Foi essa fortuna que condecorou com medalha de reconhecimento extraordinário o desempenho de uma gestora que, sem nunca ter participado em concurso público algum, se habilitou de chorudos negócios graciosamente obtidos por via da sagrada assinatura familiar. Foi com essa fortuna que, refugiada no biombo de um alto flagelo medonho, depois de ter arquitetado a manipulação de uma entrevista dada ao Observador, a atriz principal da comédia se está a revelar irrelevante, banal, trapalhona e fútil. É essa fortuna que fez cair a máscara da excelência incorporada no portfólio de uma empresária que, vítima de estranho ataque de amnésia, se permite a não ter noção dos valores dos impostos que, não, paga ao Estado. Como ela se autoqualifica, sem dúvida, extraordinário. E é com esta fortuna que, 2 anos depois de termos recebido os primeiros resultados da avaliação psiquiátrica da nossa aterradora experiência em torno da acumulação primitiva do capital, com recurso à navegação à vista, o Criador assiste agora, à distância, ao desmoronar das rasteiras de um destino tão mal maquilhado, que estamos a pagar como herança a preço de luxo, um ruinoso elevador em segunda mão. É com esta fortuna que, 4 décadas depois, perdido o controlo das chaves e sem pulso sobre o rebanho, Rei Sol acompanha os momentos de Pilatos dos seus antigos corsários e que, vítima das fintas que fez à sua própria sombra, traído por aqueles, esmurra a cabeça contra paredes espanholas. É com essa fortuna que, no afã de descascar a Sonangol para apanhar o rastro do crime e dos criminosos que a encardiram por completo, a sua emérita herdeira, corre também o risco de ver reduzida a pele e osso as suas traquinices financeiras e, ao abrir a última porta do túnel, deparar-se com a figura do pai sentado na poltrona real da principal chocadeira da corrupção em Angola. É ainda com esta fortuna que ficamos a saber que, para um dos mais vorazes produtos da nossa cleptocracia, do alto da Torre de Marfim e não olhando a meios para atingir os fins, a droga do dinheiro, afinal, berra mais alto que a relação de consanguinidade com os irmãos. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mamene, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, isso não é notícia, predador de notícia. Mas sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui a partir do canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, nos vemos no próximo vídeo, ok?